Um dos termos que a gente mais ouve hoje é terceira via. Está nas matérias dos jornais, está nas redes sociais, em matérias de TV. O que é para ti a terceira via? Como é que tu enxergas? Qual é a tua leitura dessa expressão de terceira via? Para mim, a terceira via nasce do esgotamento do potencial transformador do PT e do PSDB. Ela nasce fundamentalmente a partir do ponto em que essas duas forças políticas esgotaram as suas possibilidades de transformação porque sossobraram, porque naufragaram diante do problema da desigualdade. Nem o PT, nem o PSDB reúnem mais condições, dado o seu compromisso com o establishment, com o status quo no Brasil, nenhum dos dois reúne mais condições de realmente fazer o avanço e a ruptura necessária, mais do que um avanço, na direção de superar os patamares absurdos de desigualdade no Brasil. Desigualdade entendida fundamentalmente, em última instância, como a distância entre o que os pobres conseguem reunir da renda nacional e aquilo que os ricos abocanham. Né? Há vários números para esclarecer isso, a internet está cheia deles. Então a terceira via surge dessa necessidade, da necessidade de construir um vetor novo que permita enfrentar a questão da desigualdade. Ela é central por quê? Porque é ela, a desigualdade, que preside todo o resto do conjunto de mazelas da vida política, econômica e social brasileira. Em primeiro lugar, porque é a desigualdade que permite que mesmo as forças mais generosas acabem cooptadas pelo status quo. Não é segredo para ninguém que o PT se transformou em outro animal em relação àquilo que ele era no início. E por quê? Porque sossobrou, porque naufragou diante da desigualdade, da luta contra a desigualdade. Rapidamente o PT se transformou numa burocracia nacional e essa burocracia cada vez mais se autoalimentou, se autofinanciou das relações que passou a manter com o que há de atrasado no Estado brasileiro e com as grandes forças do capital no Brasil. Essas relações permitem que o PT distribua pela sua burocracia empregos, dinheiro, possibilidades de ascensão social, portanto. Então, mesmo as mais motivadas vontades de mudança acabam naufragando diante dessa enorme capacidade de cooptação. Foi todo o PT que foi cooptado? Não. Um conjunto enorme de petistas, de uma franja enorme do petismo, se afastou. Ao longo dos anos, foi ficando de lado e foi escolhendo outras formas de atuar e de fazer política. Aliás, não é por outra razão que hoje nós temos, entre os candidatos presidenciais, 6 candidatos que vieram do petismo. A Marina Silva, a Luciana Genro, o Eduardo Jorge são os 3 mais notáveis. 3 grandes figuras públicas brasileiras que deixaram o PT precisamente em razão desse enorme processo de burocratização, oligarquização e, em última instância, de adesão ao status quo e abandono da luta pela desigualdade. O PT, então, ficou muito parecido com o PSDB, que teve, sim, um papel importante na formulação de um projeto para avançar em relação à desigualdade. E aí o Plano Real é um marco fundamental. O Plano Real foi um plano que tinha tudo para ser um ponto de partida para a luta contra a desigualdade no Brasil. Deixou de sê-lo porque os próprios tucanos abandonaram o potencial transformador que havia no Plano Real. O Plano Real tinha um potencial transformador principalmente pelo fato de que ele foi um plano que, contou com uma certa participação, adesão da sociedade. Não foi só um pacotaço. Não foi um pacotaço. Teve elementos de pacote, porque toda solução técnica em hora crucial tem elementos de pacote. Mas ele foi um plano negociado com a sociedade, do qual a sociedade participou e que de fato trouxe vantagens tangíveis
para os mais pobres. Só que o próprio PSDB se encarregou de abandonar o potencial transformador que havia na sua principal realização política, econômica e social no Brasil. O esgotamento dessas duas forças é que, voltando ao início, nos empurra na direção de uma terceira via, cuja vocação tem que ser enfrentar o problema da desigualdade e enfrentar o problema político que decorre dela, que é essa cooptação. Essa cooptação que aparece de maneira mais clara, mais visível, para além dos partidos, no próprio sistema político. Por quê? Porque o nosso sistema político está totalmente colonizado pelo dinheiro. É um sistema político corrupto e é um sistema político profissionalizado da pior maneira, no sentido ruim do termo profissão, que é na dimensão que ela tem de rotina, de repetição das mesmas coisas. Não há nada mais parecido com um deputado do que outro deputado, independente do partido em que ele esteja. Por quê? Porque eles desenvolveram uma cultura própria, uma forma própria de ser. A ideia de que ele tem que se reeleger na eleição seguinte torna-o muito parecido com o outro, que também está preocupado em se reeleger. E como é que um deputado se reelege no Brasil? Buscando o voto. E buscando o voto como? Com base no dinheiro e com base nas rotinas do poder. É com isso que nós precisamos romper, é com isso que uma terceira via precisa romper. E para romper com isso, só há uma maneira, não há reforma política que dê jeito, porque o defeito não está no sistema político, no sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é bom, não está nos partidos, enquanto ideia de partido. O nosso problema está na representação, que é a representação com a possibilidade de reprodução infinita dos mandatos. Um cara entra como deputado hoje, pode ficar o resto da vida como deputado. Não, nós temos que acabar com isso, acabar com a reeleição para o legislativo, de modo a obrigar a uma rotatividade permanente, mais do que uma rotatividade, uma renovação permanente no plano legislativo, que é aquele plano do poder que tem que estar mais próximo da sociedade, da mudança da sociedade. A sociedade faz um esforço danado, muda seus valores, muda sua compreensão das coisas, muda os seus interesses, mas acaba elegendo os mesmos parlamentares da fase anterior. Então, a tendência deles é serem elementos de bloqueio da mudança e não de propiciar a mudança. A única forma de fazer isso é nos tirar da inércia. E para nos tirar da inércia, a nós também, eleitores, é fundamental que acabe a reeleição no legislativo. Então, a terceira via tem uma perna socioeconômica e tem uma perna política. Em outros momentos, eu vou tentar explorar mais essas pernas e outros elementos do que seria uma terceira via, que talvez a Marina possa representar nessa eleição, dependendo do que ela vier a propor, porque ainda não ficou claro o que ela propõe, seja no plano do desenvolvimento, seja no plano da política como tal.